Boa noite. Boa noite, paz de Deus. Amém. Começar a aula de hoje. Bora. Vai ser praticamente parecida com a de quarta. Bem rapidinho. A gente vai fazer aqui o... Vamos fazer dois endpoints agora aqui. Vai ser um delete mapping e um outro get mapping, só que para retornar mapeados os dados. Então vamos começar fazendo delete mapping. Começando pelo controller, igual fiz nos outros endpoints, né? A partir de agora também, né, a gente chama essas classes que tem essas anotações de endpoints, né? E aí vamos lá. Arroba delete mapping, a anotação do Spring aqui que ele vai puxar. Quer ver, a gente até consegue ver ela. Cadê? Ela não aparece aqui. Ah, ela deve estar aqui, ó. Esse asterisco ele está puxando todas essas anotações do get mapping, post, o put e o delete mapping agora. Criar o método, né? Público. O retorno aqui vai ser delete mapping, pode ser um void também. Depois eu vou mudar esses voids aí, ele vai ter um retorno mais específico. E eu vou chamar de deletar aluno. Para deletar o aluno, a gente vai precisar só do ID do aluno. Então, igual está aqui no atualizar aluno, a gente pega aqui no o ID do aluno via path variable. Então eu vou só copiar esse trecho, sem a vírgula, colo aqui. Dessa forma, tá certo, beleza. Aí fechou aqui e já abre as chaves agora. Tomar cuidado com essa questão de abrir os parênteses e as chaves, né? Que como é só um, eu vou deixar na mesma linha. Quando tem mais de um assim, eu costumo pular uma linha para a linha de baixo para ficar mais organizado. Porque se eu precisar colocar outra coisa aqui, eu ponho uma vírgula e eu colocaria outra coisa aqui. Fparam, por exemplo, que é um outro modo de receber os dados ali via Fparam que eu vou mostrar também na aula de hoje. Então, nesse caso é só o ID que eu recebo. Aí eu vou chamar o aluno service, que é a variável referente à classe aluno service, né? Não temos ainda o delete mapping, né? O método delete, vou criar aqui agora, delete aluno, passando apenas o ID. E aí, usando o IntelliJ, a gente vem aqui create method para criar lá pra gente nossa classe e deletar o aluno. Aí, ela vai ter uma coisa diferente aqui, porque já é um início de um tratamento que a gente vai fazer aqui. Eu não posso simplesmente chamar aqui aluno repository.delete by id sem antes conferir, desse jeito aqui, né? Sem antes conferir se existe aquele dado do aluno ali no banco, usando o find by id. Então, primeiro a gente faz aqui aluno variável, recebe aluno repository.find by id. Primeiro eu faço um find by id. Aí aqui agora, ó, quando era o update, eu usei esse .get. Nesse aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou, ao invés de dar o .get ali, eu vou colocar esse aluno aqui como optional, que era a outra opção que eu tinha, né, para tratar essa questão. O optional ele é uma classe, né, que tem algumas funcionalidades. Por exemplo, esse get aqui ele está vindo do optional. E aí quando eu dou o .get, ele me retorna o aluno, digamos assim, de forma cru. Ou eu posso pegar e colocar esse optional no objeto que está recebendo aqui do repository. Eu fiz dessa forma agora porque que acontece? Eu posso criar um if aqui agora e verificar se esse aluno is empty. Ó. Se ele tiver vazio, nesse caso ele não faria nada aqui. Só que aí o que acontece? Eu posso negar essa afirmação. Como que eu nego uma afirmação? Eu ponho uma exclamação na frente aqui. Ó. Por exemplo, imaginando assim um outro exemplo mais simples. 1 mais 1 é igual a 2. Para eu fazer o contrário, 1 mais 1 é diferente de 2, eu colocaria isso aqui. Né? E lembrando que o mais 1 poderia ser variáveis, né? Poderia ser qualquer número aqui, um A e um B qualquer, comparado com um C qualquer. Isso aqui seria se fosse igual, quando eu quero negar, eu coloco isso aqui.
Ou quando eu quero negar o resultado da minha condição, né? Eu colocaria uns parênteses e colocaria que aí eu nego todo o resultado aqui, né? Ao invés de inverter a comparação. É basicamente isso que eu fiz, né? Antes estava só a condição aluno is empty, né? A variável aluno é vazia, só que eu quero o contrário. Quando ela não for vazia, que ele vai fazer alguma coisa. Então eu nego aqui a condição do empty. E aí eu coloco o delete by id aqui. Ou eu também poderia fazer, eu fiz dessa forma aqui, mas eu também poderia fazer da seguinte forma, ó. Eu poderia deixar esse aqui como afirmativo, né, o exempt. Aí eu poderia colocar um salt aqui, aluno não encontrado. Acho que eu vou até deixar assim. E aí eu posso dar um return aqui para finalizar. Ele não chegou nesse return, então não daria para dar esse return. Eu vou pôr um else então. Vou fazer dessa forma para ficar um pouco diferente. Se o aluno estiver vazio, é porque ele não encontrou o aluno pelo ID aqui. O ID informado não bate com os IDs que está no banco. Caso contrário, o else, né? Se ele encontrou o aluno, ele vem para baixo e faz o delete. E essa é a implementação do delete. Vamos subir aqui. Coloquei essas bolinhas vermelhas do breakpoint, né? Para a gente parar aqui nesse trecho, nesses dois trechos. Vou colocar no if também. E vamos conferir o que acontece. Deixa eu ver, subiu. Abriu o Postman. Beleza. Aqui no Postman, na pastinha aluno, vamos criar o maisinho, add request. E vamos criar uma nova requisição. Deletar aluno. Get, insert. Aqui deixa eu colocar num padrão. Update. E delete. E aqui o método tá get, vamos mudar para delete. Ó, existem vários métodos aqui, a gente consegue ver, né? Get, post, put, patch, delete, head e options. Esse head e options eu acho que eu nunca usei. O patch eu já usei algumas vezes. E aí, qual que é a diferença entre o patch e os outros, né? O que ele tem de especial? Geralmente o patch, esse patch aqui, ele é usado quando eu vou fazer uma alteração única, né? Como por exemplo, desativar um usuário. É uma única operação. Eu só vou desativar o usuário, eu não vou fazer outras coisas. Diferente do put, né? O put eu posso alterar várias coisas. O put eu tenho várias possibilidades de alteração. Ou, por exemplo, vou alterar só a senha do usuário. Eu poderia usar um patch, porque é específico para um dado só. A gente pode até criar alguns endpoints depois usando o patch para ver a diferença. Ou, por exemplo, eu quero mudar só o nome. Eu quero um endpoint que altere só o nome do usuário especificamente. Aí eu posso usar o patch também, ao invés de usar o put. Essa acho que a principal diferença. Assim, o patch também ele pode ser mais rápido que o put, uma vez que ele geralmente é usado para uma variável só. Mas vamos no delete aqui primeiro. Vou copiar essa URL, vai ser a mesma URL. Essa é uma questão que eu tinha citado na última aula também, né? Eu posso ter o path igual de outros endpoints, desde que o método que eu estou usando seja diferente. Eu não poderia ter dois delete mapping com esse mesmo caminho aqui, o aluno /4, né? /id4. Aí não daria certo. Daria aquele erro no próprio Spring Boot na hora de subir a aplicação. Bom, vamos testar. Deixa eu só ver no Debeaver se eu tenho o aluno de ID4. Vou deletar aqui o log, só para a gente limpar o log. Primeiro eu vou tentar deletar um aluno que não existe, para a gente ver caindo aqui. Depois eu vou tentar deletar um aluno que realmente existe. Ó, o ID vai de 1 a 4. Se eu passar o ID 5, ele não vai conseguir. Não vai encontrar, né? Deixa eu até colocar mais um breakpoint na controller. Vamos lá no Postman. E vou mandar a requisição.
Ó, deu um outro erro. Ah, tá. A mesma questão que tinha dado na última aula também, ó. Method not allowed. Método não permitido, ou no caso, não encontrado. Porque faltou colocar isso aqui, ó. Para receber o ID, né? Tem que colocar esse entre parênteses, né? Aspas, barra, abre chaves e fecha ID. E aí, a variável que eu pus aqui, isso aqui seria uma variável, tem que ser a mesma que está aqui, ó. Tem que bater esses dois. Essa daqui de fora não precisaria ser igual, mas por uma questão de padronização eu mantive a ID igual. Vamos tentar de novo. Parou no breakpoint, o primeiro que eu pus no controller. Ó, ele recebeu o ID de número 5 via path variable, né? Que é justamente depois que tem essa barra aqui, né? O número que vem aqui na sequência. Indo para service, ele fez o find by ID aqui já. E aí aquela questão, como é um optional agora, né? O meu objeto ele é do tipo aluno, mas ele é um optional. Eu consigo receber um valor nulo aqui, ó, que é justamente o que aconteceu. Nesse de cima aqui, se ele não encontrasse o aluno, daria um erro, né, de value is not present, alguma coisa assim. O valor não está presente, alguma coisa assim. Porque a gente tá tentando dar um get direto. Aí aqui, com esse optional do aluno, eu consigo verificar se ele é empty, se ele é vazio. Ó. E aí eu acho que isso aqui vai dar verdadeiro, né? Que ele tá nulo. Vamos ver se vai cair nesse aluno não encontrado ou no delete mesmo. Ó, o select que ele fez, quando ele fez o find by ID. Passando para frente, ó. Realmente, então, a condição aluno is empty é true, é verdadeira. Ele entrou aqui e vai imprimir o aluno não encontrado, né? Já vai imprimir e finalizar o programa. Finalizar não, é finalizar esse trecho, né? O aluno não encontrado. Ah, é. Isso é um ponto que a gente vê também de diferença dos outros projetos que a gente estava desenvolvendo. O projeto Spring Boot, ele não se encerra assim que eu faço uma requisição, né? Assim que eu faço alguma execução. Ele fica em execução durante todo o tempo, né? Ele tá verdinho aqui, ó, tá em execução, permitindo que eu faça outras aquisições sem precisar ter que reiniciar o projeto. Agora eu vou passar um ID que eu sei que existe, o ID 4, por exemplo. Antes, deixa eu fazer um get aqui, só para salvar o dado do aluno. Ó, é o que eu tinha inserido aqui no último que eu inseri, né? Tá vendo? Ó, tem o get alunos, tem o insert aqui já, quando eu deletar eu vou fazer ele de novo. O update que eu fiz no aluno 4. E aí eu vou rodar o delete. Chegou aqui a ID 4 agora. E aí, olha, o optional já mudou, agora ele tem um valor, ó. Ele tem os dados do aluno, né? Essa é a questão do optional, né? Ele tem esse value que me permite ver se ele está vazio, se ele está nulo e tudo mais. E agora a gente espera que ele venha no delete by ID. Olha só, ele rodou o select. Aqui está mostrando dois selects. Creio que tenha sido a execução anterior, alguma coisa assim. Vou deletar aqui, vou limpar o log, né? Para a gente ver o delete by ID sendo executado. Olha só, a query aqui que ele criou. Delete from aluno, where ID. Aí aqui ele não mostra, né? Mas foi o ID 4. A gente pode conferir no banco. O ID 4 sumiu. Eu atualizei aqui, né? Ou a gente pode conferir com get alunos, né? Se eu tentar dar o get, ó, o ID 4 não existe mais, ele não traz mais. Daí eu posso inserir novamente, vindo no insert, ele já está pré-preenchido aqui o JSON, né? Eu já posso enviar mais uma requisição. E agora vai trazer o quinto, né? O ID 5 agora, porque o 4 já foi apagado. Justamente. Da mesma forma, eu posso já vir aqui no put, o update aluno. Eu altero o ID aqui para 5. E aí ele vai já atualizar esses dados que eu tinha colocado anteriormente. Ele parou aqui nos breakpoints do projeto, vou só passar para frente. Aí ele retornou um 200 ok, beleza. Vamos ver aqui de novo. Ó, tava Gabriel 2 e matrículas todos 0. Agora tá Gabriel 000 e matrícula de 1 a 6. Então ele realmente está fazendo o update, fez o delete, o insert, o get a gente está testando aqui. E aí normalmente assim, a gente tem mais dois endpoints que a gente pode aqui implementar, né? Quais são eles? É um que chama get by ID,
quando eu preciso de um dado específico de um aluno só, de um usuário só, né? Quando que isso acontece? Por exemplo, ah, no próprio GitHub, quando eu vou no GitHub e eu acesso o meu perfil especificamente do GitHub, eu, seria como se eu fizesse um get by ID, passando especificamente o ID do meu usuário. Por exemplo, aqui quando eu vou no meu profile, eu passo isso aqui, né? Seria uma representação como se fosse um ID, né? Do usuário aqui. Se eu for no GitHub de outra pessoa, eu teria o nickname aqui de outro usuário. E, por exemplo, se eu fizer uma busca que me retornasse vários IDs, vários usuários, né? Seria o getAll aqui, o getAlunos do nosso endpoint aqui. Então, a gente precisa implementar também esse getById e o, o paginado, né? Tem um retorno paginado. Acho que a paginação eu vou deixar para a próxima aula, que vai ser um pouquinho mais complicado. A gente teria que passar outros parâmetros aqui, né? De quantidade de página e número da página que eu tô, né? Que é o size e limit também. Vamos deixar para outra aula, mas aqui agora vamos implementar o getById. Vamos pensar aqui, o que acontece? Ó, o que eu estou imaginando? Como vai ser um outro método get, o path deveria ser diferente, porque aqui já tem um get aqui, né, nesse path/aluno. Só que aí a gente tem um ID também, a gente recebe o ID. Então eu acho que vai funcionar se eu fizer isso aqui, ó. Eu vou copiar esse endpoint do buscar alunos, vou colar logo aqui embaixo, e aí eu vou fazer algumas alterações. Ao invés de ser uma lista de aluno, vai ser só um aluno. E o nome eu posso mudar só para buscar aluno. Ou poderia ser também buscar aluno por ID. Não faz diferença aqui. É o nome do... Isso é o nome de uma classe, né? Apesar que agora é um endpoint, ainda assim é o nome de uma classe. E aí eu preciso receber o ID via path variable, né? Vou pegar esse barra ID e colocar aqui, da mesma forma. E o ID que eu recebo via path variable, eu vou copiar aqui e colocar dentro dos parênteses. Creio eu que como agora tem o barra ID em um get mapping, não é num put mapping, não vai dar conflito entre os endpoints, né? Tem uma diferença entre esse get mapping e esse de baixo. E por fato de usar ID, né? Ali no put usa ID, só que aqui é get, então ele está diferente dos outros. Creio eu que vai funcionar. Vamos modificar aqui também, agora vai ser um aluno só no singular. Aluno. E o método ainda não existe. Ao invés de ser get ao alunos, eu vou dar um get aluno by ID. Que poderia ser em inglês também, né? Mas vou deixar assim, né? Tá tudo em português. Buscar aluno por ID, tá certo. Aí eu passo o ID aqui no parâmetro. E aí eu mando o IntelliJ criar para mim esse novo método. Get aluno by ID em aluno service. Beleza. A implementação dele, vamos fazer parecida com o do delete. Eu vou ter um optional de aluno com a variável chamada aluno, recebendo aluno repository.findById. Aí eu verifico se está vazio também. If aluno is empty, eu dou um salt. Aluno não encontrado. Caso contrário, o else. Aí nem precisa pôr o else, porque agora como tem um return, eu acho que o próprio if ele vai querer um retorno no if ali, vamos ver. Não preciso pôr o else porque eu posso dar um return aluno. Porque se, né, o caso contrário aqui, com certeza o aluno foi encontrado. Aqui ele espera aluno e estou mandando um optional, tem que dar um ponto get. Agora esse ponto get ele não vai dar aquele erro que dá no update, por conta que a gente está verificando se não está empty, né? Uma vez que ele não entra no if, que ele não vai estar empty, não vai estar vazio, eu posso com certeza dar esse get porque vai ter alguma coisa. Só que eu estou pensando, mesmo ele tá no vazio, ele vai entrar no if, nada vai parar ele de continuar passando aqui para baixo. Ó. A gente vai ver esse problema acontecendo. Pô,
breakpoint aqui, vou subir de novo o projeto. Pra você entender o que eu tô falando sobre esse problema dele continuar passando. Vamos criar aqui, ó, não deu problema com relação ao endpoint, né? Get mapping, por conta que tem o barra id. Vou criar uma nova request. Vai ser get aluno by id. Vou copiar, pode ser esse aqui mesmo. Esse path aqui, a URL. É um get mapping, tá ok. Não preciso passar mais nada no body, nem em header. Só fazer aquisição. O ID4 não existe, né? A gente sabe que não existe. Que eu apaguei o ID4. Ó. Fiz a aquisição. Vamos ver o console, ó. Aluno não encontrado. Ele tentou fazer o select, né? Tentou encontrar um aluno aqui, não encontrou. Tá nulo. Passou pelo if, só que ele continuou executando o projeto. E aí ele veio aqui para baixo. Nesse ponto ele vai dar erro. Ó. No value present. Realmente deu um erro aqui. Por quê? O que acontece? Eu esperava que ele parasse aqui, ó. Quando ele chegasse aqui, eu preciso fazer alguma coisa para ele parar aqui. Acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Posso dar um return. Return o break. Deixa eu ver se o break vai também não. O break a gente usa quando é elástico de repetição no for. Acho que eu não mostrei para vocês o uso do break. Eu mostrei, né? Não lembro. Mas deixa eu ver o que eu poderia fazer para parar o projeto aqui nesse ponto. Return null, posso dar um return null? Só que se eu dar um return null, ele vai chegar aqui. Acho que ele consegue armazenar nulo aqui e retornar nulo. Vamos testar, vamos ver se vai dar erro. De alguma forma a gente tem que parar o projeto aqui para não dar o erro aqui no ponto .get. Futuramente eu vou mostrar como faz, né, de forma mais profissional, que seria uma coisa chamada tratamento de exceções, né? Que a gente iria tratar isso aqui de uma forma mais específica, mostrando o retorno aqui, aluno não encontrado, aqui na própria requisição, né? No próprio retorno aqui da requisição. Mas por enquanto nós está vendo mais simplesinho. Ele entrou no return null, então agora ele não vai dar aquele erro aqui, ó, que já está até cinza, ele não consegue chegar aqui agora. Ó, não deu nenhum erro lá, aqui deu 200 ok, a requisição foi feita com sucesso e não teve retorno. Então assim, tá mais ou menos ok, né? Não tá o jeito que vai ser o final, mas tá funcionando, né? Não tá dando nenhum erro. Vou mandar a requisição do ID 5. Agora ele encontrou, o optional não é mais nulo. Não imprime que o aluno não foi encontrado. E tem um valor aqui, ele vai retornar esse valor pra gente. Bem aqui, ó. Ele retornou então especificamente o ID 5. Se eu passar 3, por exemplo, ele retorna o ID 3 e os dados do aluno de ID 3. E aí uma coisa que a gente dá para observar no retorno, olha, o objeto singular aqui, ele está separado por uma chave só por um conjunto de chaves aqui. O objeto no plural, que tem vários dados, além das chaves separando cada objeto, né, a chave e a vírgula, ele tem esse colchete aqui, ó. Esse colchete mostra que é um array aqui, tá? Então tem o colchete, tem a chave e dentro da chave tem os objetos. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Tá. Uma outra coisa que a gente faz aqui para melhorar mais ainda o nosso projeto. Antes deixa eu dar um commit. Só para a gente salvar esse ponto. Git status. Git add ponto. Git commit -m. Feature. A gente criou o get by id. E delete mapping. Ou delete by id também. Delete by id. E dá um git push para subir isso aí. Beleza. Já pensando futuramente a gente fazer um tratamento de exceções mais personalizado, que retorne aqui pra gente na requisição, né? Que retorne o erro que está dando, ao invés de mostrar só lá.
a gente precisa alterar os endpoints. Todos os endpoints agora, eles vai ter um retorno a mais aqui, vai ter uma coisa extra, além do objeto que ele já está retornando. Que é como a gente consegue retornar o tratamento de exceção na requisição. É isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui na frente como comentário, que chama response entity. E aí a gente põe um colchete, um símbolo de menor maior, né? Símbolo do diamantezinho. Esse response entity. E aí o que a gente quer retornar, a gente coloca dentro desse símbolozinho do diamante. Nesse caso aqui, por exemplo, a lista de aluno, que ela já tem um diamante, né? A gente vai criar o response entity dessa forma. E aí vamos abrir o símbolo de diamante aqui e fechar só lá no final. Dessa forma. O aluno, por exemplo, que ele é só um objeto aqui. Response entity assim, abre o colchete, abre o símbolo de menor, fecha aqui com o símbolo de maior. Ele vai dar um erro aqui, a gente vai mostrar como que faz para corrigir, né? Esse erro agora é porque aqui, ó, required, ele estava esperando agora um response entity do tipo lista que tem aluno, né, do tipo aluno, uma lista de aluno de response entity, e eu estou mandando só uma lista de aluno. Para corrigir esse retorno agora, a gente põe aqui, ó, response entity ponto ok, e aí eu já posso passar aqui a alunos. Outra forma de a gente passar aqui, de alterar esse retorno, seria assim, ó, response entity ponto ok, aí eu deixo esse ok vazio, dou um ponto body, que body é o corpo do retorno, né, do response da requisição. E aí fica assim também a mesma coisa do de cima, não tem diferença, a mesma coisa, só está escrito de uma forma diferente, né. O void, né, tem como colocar aqui response entity. Acho que agora vai mudar esse void, ou vai ser com V maiúsculo, ou um ponto de interrogação também funciona. É a mesma coisa. Ponto de interrogação diz que pode ser qualquer coisa. Void é porque é vazio, não é nada, né? Mas as duas formas estão ok. E aqui, o método aluno service realmente não tem um retorno pra gente. Mas a gente põe um retorno agora referente a um tipo de response entity. Que pode ser aqui, como é de inserir, pode ser um created. Acho que tem um created aqui, ó. Created, tá vendo? Só que esse created espera outra coisa, que é uma URI. Deixa eu pensar. Eu posso criar uma URI aqui também. O que acontece? O método create ali, ele espera esse URI. URI, tá vendo? Que tem o nome da classe chama URI e location é referente a uma localização. Que seria, por exemplo, um apontamento para o URL do FindBad. Só que aí vai ficar meio complicadinho já da gente fazer. Eu posso dar um OK. Deixa eu ver, eu posso dar um no content também aqui, ó. No content. Só que o no content ele espera mais coisa. O no content vai esperar um outro negócio ali. Accepted não. Vou usar o created mesmo e a gente cria essa URI aqui. URI vai ser uma classe, né, que pode apontar para uma localização de um objeto aqui, no endpoint. URI location, URI.create. Na verdade, deixa eu ver um negócio. URI return upon. Tem um jeito simples de fazer essa URI aqui. Aqui, achei o site certo. Tá, eu posso criar aqui new URI. E aí eu ponho a URL que eu quero. http localhost 8080 barra só, acho que vou deixar só assim. Deixa eu ver. Ele tá reclamando aqui. Ele pode dar uma exceção. Aí teria que colocar no try catch. Deixa eu ver se eu passo essa URI aqui, ele já vai funcionar. O created também vai reclamar. Adapt using builder. Tá. Ponto .build. Created, tá.
Esse URI, como ele pode dar um erro, ele fala para um try catch. Dessa forma aqui. Mas eu lembro que tinha um outro URI, uma outra forma de criar esse location, que era mais interessante que essa. Deixa eu conferir num projeto antigo meu aqui. Ah, tá, lembrei. Eu precisaria aqui retornar o ID do objeto criado, para eu poder retornar aqui no endpoint, para apontar especificamente já pro endpoint que busca o objeto. Então eu vou modificar algumas coisinhas aqui. Eu vou modificar isso aqui, ele vai receber um long ID. Aí o método create aluno aqui da service, esse método aqui, ó, ele vai ter que retornar o ID do aluno que ele criou. Deixa eu ver se o save ele tem um... Ah, ele tem um get ID, ó. Poderia fazer isso aqui. Deixa eu conferir dentro da implementação do save. Se ele retorna o objeto que ele criou. Desta forma aqui, ó, eu posso receber um objeto do tipo aluno. Tá, eu não posso porque ele já existe aqui. Eu posso só reutilizar aqui. E aí embaixo eu dou um return aluno.getID. E aqui muda para um long, o retorno do create aluno. Dessa forma eu consigo retornar, eu recebo aqui o próprio aluno repository.save. E aí o aluno já vai estar persistido, ele já vai ter um ID. Salvo o ID aqui e retorna aqui no getID. Aí aqui no location a gente consegue passar na URI que a gente está criando o ID do usuário que foi criado aqui, do aluno que foi criado, dessa forma aqui. Beleza, deixa eu ver o que mais que a gente pode mudar. Eu não posso colocar esse return dentro do try, porque ele vai pedir um return fora do try, quer ver? Ó, não pediu, porque tem esse throw, né? Então eu posso criar tudo dentro do try. Dessa forma. Vou mandar esse trecho do código aqui no chat. Mandou só o copy, paste. É um código um pouco mais extenso. Bom, vamos lá. O que eu mudei mais uma vez, né? O método inserir aluno. Agora ele tem um long ID. Ele retorna o long ID aqui a service, né? Salvando o aluno que foi criado. Dou um aluno.getID, ele vai ter ID. Vou até pôr um breakpoint aqui, ó. Antes da criação ele não vai ter ID. Depois que ele fez o save, ele passa a ter ID. E aí a gente vem no try para tentar criar um URI location. A URI location aqui eu crio essa string e concateno com o ID do aluno que foi criado ali. Que aí ele vai retornar esse location pra gente aqui, né, via response entity, com esse método aqui. Caso alguma coisa dê errado, ele dá essa exceção. Subir o projeto de novo. Vamos criar um aluno. O método criar geralmente não tem como dar erro. A gente não passa ID. Manda a requisição. Chegou aqui. O ID é nulo, igual eu tinha falado. Tem os outros dados normal. Quando eu passo para frente, ele faz o insert e agora a variável aluno tem um ID, o ID 6. E aí vai voltar aqui no controller, vai criar a URI location. A URI location é um objeto, né, uma classe que tem algumas coisas. E vai retornar o response entity create com a URI location, olha só. Bom, aonde está a URI location agora, né? Aqui mudou para 201, porque 201 é referente a created, acho que estava retornando 200. E aí a gente precisa encontrar a URI location, a localização que eu creio que esteja aqui no header, tá vendo? Headers, olha só, location e o valor justamente
referente ao... Se a gente pegar aqui, né, a gente faz o get by ID. Até no próprio navegador eu consigo fazer, ou não. Deixa eu ver o que tá errado aqui. http localhost 2.8080/6. Era pra dar certo sim, né? Deixa eu ver se ele tá parado em algum breakpoint. Não tá parado. Que é o mesmo do get aluno BID aqui, ó. Deixa eu tentar aqui ver o que tá acontecendo. Aqui ele trouxe, beleza. Era de 6, era 6 mesmo. Deixa eu ver aqui. Essa aquisição era pra acontecer, né? 8080/6. Deixa eu ver se tá certo. Ah, tá. Faltou barra aluno, né? Aí não dá mesmo, não. Faltou aqui, ó, barra aluno. E tem que ter mais uma barra aqui, eu acho. Pra separar o número do ID. Subir de novo o projeto, só pra gente conferir. Isso aqui é uma coisa que facilita a vida do desenvolvedor front-end quando ele vai fazer a implementação, né? Eu não posso retornar para o front-end diretamente os dados do objeto aluno que foi criado, que acabou de ser criado pelo post mapping. Mas eu posso retornar o apontamento para a localização onde que o front-end consegue fazer o find by ID, que retorna os dados de fato do aluno criado. Ó, vou mandar uma nova aquisição. Agora sim, ó, barra aluno. E aí, igual eu falei, no próprio navegador a gente consegue fazer esse get aí, ó. Ou a gente usa o get by ID que a gente criou aqui também, que dá no mesmo. ID 7, beleza, tudo certinho. Maravilha. Muita coisa, mas beleza. É, não, é muita coisa mesmo. E isso assim, eu vou ficar umas 2 semanas só criando esses projetos assim, pra vocês pegar o jeito mesmo. Eu não vou aprofundar nas outras questões ainda. Aqui ainda é, digamos assim, é o básico ainda assim. Mas é muita coisa de fato. Ó, esse responsiente tem que ter, tá? Todos os endpoints tem que ter esse responsiente para poder fazer o tratamento de exceção lá na service, lá para ter um retorno quando dá erro, tá? Tem um retorno aqui atrás aqui, ó. Para retornar bonitinho aqui, tal erro aconteceu por tal motivo. Mas basicamente, ó, esse responsiente que eu ponho aqui em cima no retorno, eu mudo aqui embaixo só isso aqui, ó, response entity.ok e coloco o retorno que já tinha antes dentro dos parênteses. Vou até comentar aqui também. Aqui eu ponho response.ok, objeto que estava retornando já. Dessa forma aqui, todos eles têm alguma coisa aqui. Beleza. Aqui, o que está acontecendo? Ah, tá. Aqui ele não tem retorno, né? Quando não tem, nesse caso do put mapping, eu poderia usar o URI location também. Só que eu não vou usar o URI location aqui. Eu vou deixar um no content. Acho que o no content.build também funciona aqui. Tem que ter return, né? Return no content. No content ele é um 204. É um código 204. Esse aqui também não tem retorno, então eu vou também colocar um return response entity.ok. .ok não, .no content, .build. Pronto. E a gente consegue conferir o código que eu acabei de olhar ali, que é o 204, né? Esse no content a gente espera que aqui seja 204, vamos ver. Tanto no delete quanto no put. Vou tentar deletar o aluno de ID 7. Ó, 204 no content. Se eu tentar deletar de novo, deve dar um 500 internal server error, né? Porque ele não vai encontrar o ID 7. Eu não lembro se a gente fez algum tratamento para não dar esse erro aqui. Vamos ver. Ó, ele não deu 500 aqui, deu 204 também. Mas porque a gente fez um tratamento lá, aluno não encontrado. Beleza? Por hoje tá tranquilo. Quer perguntar alguma coisa, alguma curiosidade?
Acho que nessa parte aí eu ainda tenho que avançar um pouco, mas uma dúvida que eu fiquei, Hum, eu tava dando uma olhada nos desafios, uhum. pelo menos o documento do desafio que tem o 6 e o 7, eu acho que ele tá bem resumido. O documento que eu tenho, o 3, o 4 e o 5, ele tá mais. Mais descritivo, né? É, a, a dúvida que eu fiquei é se o 6 e o 7 ele tem o descritivo também. Eu posso dar uma olhada lá e melhorar ele sim, sem problema. Que o 3, 4 e 5 ele tá bem descrito, o que é para Uhum, fazer, ficou bem mais fácil. sim. É, quando eu gerei o arquivo novo, eu pedi pra tirar os resumos. Tá, eu vou fazer isso então agora, eu mando lá no grupo, mais descritivo. Beleza, beleza. Então,